pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a correção do nosso formulário. Lembrando que aqui a gente vai trabalhar exercícios que envolvem apenas o present perfect com relação à linha do tempo e à estrutura, tudo bem? Então vamos lá, nessas atividades eu preenchi aqui o nome, né? Tive que escolher uma turma, tanto faz uma ou outra aqui, só no caso de vocês vão definir a sua turma, para a gente poder enviar o formulário, ok? Sem a turma não vai enviar. Tudo bem? Então aqui, pessoal, basicamente a gente precisava, vamos conversar sobre a questão número 1 aqui primeiro, tudo bem? Neste caso aqui, a gente tem, em relação às situações para as quais utilizamos o present perfect, assinale a única opção verdadeira. Então vamos lá. Opção A. Ação acontecendo no momento da fala. Qual é o tempo verbal que a gente usa para uma ação acontecendo no momento da fala? É o present perfect. Não. Aqui a gente usaria o present continuous. Ações acontecendo no momento em que eu estou falando, eu vou utilizar o present continuous, o presente contínuo. Acontecendo, foquem nisso. Letra B. Ação que ocorreu em um momento específico do passado? E aí? Também não. Ação que aconteceu ou marcada em um momento específico do passado, eu vou dar preferência por simple past, passado simples. Letra C. Ação que ocorreu no passado, mas tem relação de importância com o presente, eu vou mencionar no momento da minha fala, eu estou fazendo referência a algo que já aconteceu, mas que tem uma importância ou um resultado agora no meu presente? Sim, pessoal, nesse caso aqui, essa seria a opção que tem a definição perfeita do uso do present perfect. Por que a D não estaria? Ação habitual ou ação que acontecerá num futuro muito próximo. Nesses casos, a gente sabe, a gente estudou que essas duas opções aí, essas duas situações de ação habitual ou futuro muito próximo, estão dentro das situações previstas para que a gente use o simple present, o presente simples, tá ok? Então, nesses casos aí, a única que realmente tem relação com o uso, né, do present perfect, uma situação de relação com o present perfect, é a ação que aconteceu no passado, mas tem relação de importância com o presente. Essa era a correção da número 1. Vamos para a número 2 agora? Aqui eu tenho uma imagem, né, de uma moça pensativa, e aí a frase Kate lost her purse. Kate perdeu a bolsa dela. E aqui nesse caso, para formar o nosso presente perfeito, nós conversamos que eu vou usar um auxiliar mais o verbo principal no particípio, terceira coluninha das tabelas. Nesse caso aqui, o auxiliar para Kate, já que Kate é she, né? Ela, é o has, tá? Eu só poderia usar o has. O meu auxiliar, tá? Do verbo to have, que é o verbo ter, neste caso em que ele ajuda na estrutura do present perfect, ele não tem tradução, porque ele está servindo apenas de auxiliar, mas ele tem que ser conjugado, né, na terceira pessoa do singular na forma do has, como a gente conversou. A terceira pessoa do singular, he, she, its, o verbo have sofre alteração e passa a ser escrito como has. Tudo bem? Número 3. He told me his name, but I. Ele me disse o nome dele, mas eu. Como é que eu vou expressar agora esquecer com a estrutura do present perfect? Por isso que eu pedi, substitua o asterisco utilizando a estrutura do present perfect. Ou seja, auxiliar to have, mas o verbo principal no particípio. Então, eu vou lá na tabelinha dos verbos, vou procurar o verbo esquecer, vou ver a forma base, vou olhar o passado simples e vou olhar a terceira coluna do particípio. Simples assim. Neste caso, eu tenho que focar no meu sujeito. Se o meu sujeito é aqui logo depois do but, mas eu, se o sujeito é eu sei que meu auxiliar vai ser o have, né? Eu só vou usar has para he, she, it.
Então, nesse caso, já sei que o meu auxiliar é have. E qual seria? Vamos conferir ali na tabelinha. Na tabelinha, eu estou olhando que, né, que no particípio, o verbo esquecer vai ser forgotten. Então, aqui, ó, eu teria que usar have e forgotten, quer dizer, o verbo have, correspondendo, né, pode ser conjugado como o auxiliar do eu, pode ser o have, e o forgotten, que é o verbo esquecer no particípio. Aqui, ó, eu tenho have forgets, né, que é o nome do verbo, tenho forgot, que é o passado simples, então não serviria. Eu tenho que usar o particípio do verbo esquecer, que é forgotten. Tudo bem? Aqui, ó, teria uma pegadinha. Has forgotten. Nesse caso, só serviria se eu estivesse usando, né, uma frase com she, um sujeito she, ou um nome feminino, he, ou um nome masculino, ou instituição, ou alguma coisa, tá? Que seria correspondente ao it. Tudo bem? Na quarta questão, gente, eu coloquei uma pergunta, né? Is the teacher here? A professora está aqui? No, she has. Como ficaria? Aqui basicamente já tem auxiliar, porque teacher é ela, ou ele aqui, no caso aqui é a tradução, né? Pela frase em inglês aqui, is the teacher here? Eu não saberia se se trata de um professor ou uma professora. Mas como na tradução eu coloquei para vocês direcionado uma professora, no, aí aqui a pergunta também, ó, no, she, aqui você tem noção de que é ela. Independente disso, tem o auxiliar has, tanto para ele como para ela, o auxiliar será o has, tá? O to have vai ser escrito na forma has. Agora, se eu sei que aqui eu quero o to go, que é o verbo go, né? To go out, né? No, she has out, ou seja, ela saiu. Não, ela saiu, ela não está mais aqui. Na tabelinha do go e procurar sem o quê? Vai estar o verbo to go, verbo base. A segunda coluna, passado simples, também não vou usar nessa situação. E a terceira coluna do particípio, que é o verbo, que é a forma que eu uso para construir a estrutura do present perfect. Eu fico repetindo, gente, só para reforçar com vocês, que é muito importante que vocês lembrem disso. A estrutura do present perfect é o verbo to have, mas o particípio do verbo principal. Tudo bem? Então, aqui só serviria o gone. Por quê? Go é o nome do verbo, o went é o verbo no passado simples, a terceira coluna gone, que é o verbo go no particípio. Tudo bem? Na quinta questão, aí a gente tem uma frase, uma ilustração aqui, né? E eu afirmando: You have seen a total solar eclipse. Você viu um eclipse total do Sol. Agora eu quero que essa sentença aqui, você vai olhar essa sentença na afirmativa e vai formar aqui na número 5 como eu faria a interrogativa. Como a gente já sabe, olha aqui para a sentença principal. Toda vez que eu tenho essa estrutura composta por um auxiliar e um verbo principal, basta que eu pegue o meu auxiliar e desloque-o para o início. Então, eu vou reescrever esta frase simplesinha mesmo. Vou lá e eu pego, né? Se ali o sujeito é you, então eu vou pegar o have, tudo bem? Escrevo o have, coloco o sujeito you, e aqui eu tenho o verbo seen, que é o verbo, né, ver, né, no particípio, escrevo do mesmo jeito e vou repetir minha frase, a total solar eclipse, ok? E por coincidência a palavra é escrita, né, normalmente como em português, eclipse, só a pronúncia. Então aqui, se eu fiz a inversão do verbo have, eu já tenho aqui, vou até destacar em maiúsculo para vocês, eu já tenho aqui a minha interrogativa, basta que eu faça a inversão. Em vez de manter o have depois do sujeito, eu troco para antes do sujeito, que nesse caso é o you, tá, gente? Aqui é simplesinho assim, tudo bem? E na número 6, you have seen a total solar eclipse. Você viu um eclipse total do Sol. Agora eu quero dizer, eu quero negar esta frase.
Então, eu vou escrever aqui, ó, bastaria eu novamente focar no auxiliar e colocar a partícula not depois do verbo auxiliar. Tudo bem? Então, eu vou colocar igualzinho aqui. Não. Aqui, ó. Agora, eu vou responder a sexta questão. Então, eu vou colocar aqui you mantém-se no mesmo lugar, né? You have, só que aí eu vou colocar o quê? Not seen a total solar eclipse. Negando, não mudo pontuação, como eu mudei lá em cima. Então, aqui, ó, somente coloquei a partícula not. Lembrando que eu posso também fazer o que, gente? You, que é o mais comum, tá? Posso colocar you have, né? Haven't seen total eclipse. Por que eu fiz isso? Eu fiz a contração do have mais o not. E tem uma outra possibilidade que vocês também sabem. Eu posso colocar you, né? Que é you have. Posso abreviar este caso aqui, né? Posso abreviar o you com o verbo have. Vocês sabem disso, que a gente pode fazer. E colocar aqui o not normal, já que eu não abreviei. Eu só posso abreviar com um dos dois, tá? Não posso misturar tudo, não. Ou eu faço como nesse segundo caso aqui, o have mais not, ou eu pego o sujeito mais o have e escrevo not normalmente. E aí continuo, não posso esquecer o meu verbo principal, que é o verbo ver. Faltou aqui. Eclipse total, né? Do Sol. Então, aqui, ó, voltando para vocês poderem ver melhor porque que eu tô consertando aqui, tá? You haven't seen a total solar eclipse. Ou a gente vai para esse último caso aqui, em que eu vou manter a contração entre o sujeito e o verbo have e vou colocar solar, né? Eclipse total do Sol. Tudo bem, pessoal? Então, só para mostrar para vocês a última opção aqui, eu posso colocar todas as duas separadinhas, todos os três separadinhos, you have not. Posso colocar a contração apenas entre o have e o not, mantendo o you separadinho, ou eu posso fazer a contração do sujeito com o auxiliar aqui, que é o have, manter o not e o seen separadinhos também, tá? Então, aqui eram opções, não é obrigatório, mas são opções prováveis e corretas, tudo bem? E aqui bastaria que eu enviasse. Ok? Thanks.